Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, terça-feira, com notícias e informações do São Paulo. Semana tranquila para o tricolor, sem jogos, infelizmente, né? Queria muito ver o São Paulo na Libertadores, disputando aí uma vaga para a grande final, mas infelizmente fica para uma próxima oportunidade. O elenco do São Paulo folgou ontem, folgou hoje e amanhã, quarta-feira, retornam aos trabalhos no CT da Barra Funda, visando o confronto contra o Vasco no próximo final de semana. Nesse duelo não teremos aí Luciano, que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Bahia, é desfalque confirmado para esse confronto. E falando em Luciano, ele acabou soltando uma polêmica referente que o torcedor meio que vai ter que engolir ele, mesmo com os números positivos e tal, aquele torcedor que não gosta dele vai ter que aceitar e mais ou menos engolir o Luciano. Vamos repercutir essa fala do atacante e deixar a minha opinião aqui para vocês. Falar também sobre o Rodrigo Nestor e que história é essa do atacante Brenner que pode voltar ao São Paulo e muito mais aqui nesse vídeo. Sendo assim, posso pedir um favor para você? Subir o like agora nesse momento do vídeo que é muito importante para o nosso crescimento. Eu quero aqui a sua resposta referente à pergunta que eu vou fazer para você. O Luciano é ídolo para você? Comenta aqui embaixo, quero muito ver a participação do chat aqui nos comentários, rapaziada. Eu quero também pedir um outro favor, eu nunca pedi para vocês, se eu não estiver enganado agora, para hypar o vídeo. É uma nova ferramenta aqui do YouTube, eu acho que é até melhor do que like, rapaziada. Então quem puder, mano, dá uma hypada aí, que vai ajudar demais. Vamos dar uma testada para ver se vai ajudar o nosso conteúdo, conto muito com a sua força. E rapidinho, aquele recado da Mais Ágil para você que precisa antecipar o saldo do seu FGTS. Lembrando que tem somente até o dia 31 desse mês para você resgatar o saldo do seu FGTS, porque o governo vai fazer alterações importantes. Então é importante você entrar agora mesmo em contato com a Mais Ágil, no link que está aqui na tela aparecendo, e também eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato direto dos amigos da Mais Ágil. Fala que viu pelo Teclas que você vai ter um atendimento super especial. Bom, pessoal, primeiramente eu quero comentar com vocês referente ao Rodrigo Nestor, que está em negociação para ser reforço definitivo do Bahia. Está tudo muito bem encaminhado e tudo leva a crer que de fato o Nestor será jogador do Bahia, tá, pessoal? Tá tudo acertado já entre as partes e tal, só falta no caso a famosa canetada, tá? Tem um detalhe também do contrato dele com o Bahia, que ele tinha uma meta de 25 jogos na temporada, tendo que atuar pelo menos por 45 minutos. O Nestor conseguiu até o momento realizar 22 jogos, restam somente 3. Mas a informação que surge é que o Rodrigo Nestor ele vai ser adquirido ao Bahia, mesmo não atingindo essas metas. Então, para quem talvez sonhava com uma eventual volta do Nestor ao São Paulo, isso não deve acontecer e o Nestor será de fato jogador definitivo do Bahia. Quero muito a sua participação, o que você acha referente a essa transferência do Rodrigo Nestor. Eu sei que alguns torcedores gostam dele, queriam ele de volta aqui no São Paulo e tal. E lembrando que uma parte do pagamento do Ferrarese, que o São Paulo ainda tem que fazer ao Grupo City, vai ser retirado desses valores aí de venda do Nestor, tá? Então meio que vai acontecer um abatimento. Até o momento a gente não tem certeza sobre valores, por enquanto não tem essa informação para vocês, tá? E referente ao atacante Brenner, que surgiu como um possível reforço futuramente no São Paulo, mais ou menos assim, pessoal, e até alguns lugares já começaram a inventar que ele está voltando, que vai ser reforço do São Paulo. Isso não é verdade, tá? O que aconteceu é que o Brenner ele concedeu uma entrevista para a TNT. O jogador atualmente está jogando nos Estados Unidos, no Cincinnati, e ele revelou que teve sondagens de clubes aqui do Brasil e tal, mas ele vai dar sempre preferência ao São Paulo, tá? O jogador disse que se voltar para o Brasil um dia, ele quer voltar para o São Paulo. E se ele decidir isso, um retorno ao Brasil, primeiramente ele vai conversar com o São Paulo, vai dar preferência para o São Paulo, então jogador que é São Paulino e tal, e tem esse respeito ao clube, tá? Então uma eventual volta do Brenner hoje
está totalmente descartado, não deve acontecer. O jogador tem contrato com o Cincinnati até junho de 2028, o contrato é ainda longo. E o jogador também está avaliado hoje em 4 milhões de euros. Ele está atualmente com 25 anos. Então, vai levar um tempinho ainda para uma volta do Brenner. Não vai ser por agora, visto o contrato longo que ele possui ainda com o Cincinnati. Então, não se iludam que o Brenner não vai voltar tão cedo para o São Paulo, tá? E referente ao Luciano, pessoal, foi comentado também em alguns lugares que o Luciano pode deixar o São Paulo, pode sair do São Paulo. O próprio Luciano, na última entrevista que ele acabou concedendo, após ter feito o 100º gol com a camisa do São Paulo, ele desmentiu todas as notícias que surgiram de uma possível saída, mundo árabe, que pessoas próximas a ele disseram que ele vai sair, que não vai ficar no São Paulo. O Luciano, ele desmentiu tudo isso, tá, pessoal? E o jogador, de fato, deve continuar no São Paulo e deve cumprir o seu contrato até o final, tá? O contrato dele vai até o final de 2026 com o São Paulo. E tem informações também que surgiram de uma eventual renovação contratual com o Luciano. Isso também, no momento, não existe nada acontecendo. Não há nenhuma conversa hoje da diretoria com o jogador para uma eventual renovação contratual. A ideia do São Paulo é mais ou menos entender como que vai ser o próximo mercado da bola, como que vai ser o planejamento do Hernan Crespo, entender se o São Paulo vai ou não para a Libertadores para poder entender como que vai ser o seu elenco para a próxima temporada. Então, se pintar alguma proposta para o Luciano, certamente a diretoria vai sentar e vai conversar. Tanto vai querer ouvir do jogador, se ele quer ir embora mesmo, se a proposta para ele é vantajosa, vista que a idade, no caso do Luciano, já está meio que apertando, né, para um jogador de futebol que talvez visa ainda um bom último contrato na questão financeira. Isso tudo está em jogo. Então hoje não acontece nada, não tem nada acontecendo, mas se houver alguma proposta para o Luciano e ver como que vai ser a temporada do próximo ano do São Paulo, se vai ou não para uma Libertadores, muita coisa pode acontecer, tá, pessoal? Então, uma saída do Luciano, ou se ele vai ficar, hoje ainda é muito cedo para dizer isso. O que eu soube é que o São Paulo vai querer sentir o mercado da bola, a próxima janela de transferências, para entender como que vai ser tudo e quem vai contratar e quem vai sair. Então, por enquanto, não dá para você cravar nada, tá, rapaziada? Então, é isso aí que está acontecendo referente ao Luciano. Sobre a polêmica que ele disse, lembrando, tá? Já no meio do ano que vem, o Luciano poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro time e sair de graça. Então, isso pode acontecer a partir do meio do ano que vem. Mas, enfim, vamos lá. O Luciano, após o 100º gol dele, uma marca grandiosa, entra para a história do clube com esse número, né, com esse feito. Somente 20 jogadores com a camisa do São Paulo chegaram até essa marca. Ele acabou falando, né, no momento ali da entrevista, citou também antes que a família dele foi ameaçada, a gente até, em alguns momentos, por torcedores do São Paulo. Até comentamos aqui já que a gente repudia esse tipo de coisa, que esse tipo de pessoa não é torcedor, né? Uma pessoa que, para mim, tem que ser processada, né? Fazer um BO contra essa pessoa, tomar esse tipo de atitude, tá? Então isso não é torcedor que faz isso, para mim é animal. Aliás, nem animal faz isso, tá? Animal não faz isso, desculpa. O detalhe, vamos lá, ele falou o seguinte, no final de tudo isso que ele acabou falando, desabafando e tal: quem não gosta de mim, uma hora vai ter que gostar. Então, essa fala do Luciano, rapaziada, depois de fazer o 100º gol, para mim foi totalmente desnecessário. Não precisava soltar uma dessa, tá? O detalhe, que esse tipo de declaração, ele vem num momento assim, bem oportuno, no caso, né? O São Paulo estava mal aí no Brasileiro, 8 jogos sem vencer, a torcida chateada, o São Paulo caiu da Libertadores e teve participação fundamental do Luciano, que perdeu gols importantes. Talvez hoje, o São Paulo estaria em uma Libertadores ainda vivo, né? Competindo para uma eventual final. Então, é um momento para mim que ele usou como oportunismo, para aproveitar, né,
na questão ali de falar do torcedor que não gosta dele e que vai ter que mais ou menos engolir ele. Mais ou menos assim ele quis dizer, tá? Pra mim não precisava, mano. Era um momento de alegria dele. A gente percebeu que o Luciano, nesse jogo, ele estava muito feliz, estava contente. Durante o jogo ali mesmo, você via o Luciano vibrando, jogando, fazendo uma partida bem diferente do que a gente estava vendo antes dele, né? Então, tava tudo bacana, mano. Tudo legal, jogando bem, dando assistência, fazendo gol, fez o 100º gol. Pô, mano, vai para uma entrevista e enaltece essa marca sua. O São Paulo valorizou bastante nas redes sociais, fez diversos posts, montagens, vídeos. O São Paulo valorizou bastante o Luciano. Ele teve muita valorização do São Paulo após o 100º gol. Isso é merecido, né? Para mim até pelo número que ele fez e tal, uma marca expressiva, e para mim vale você destacar isso. Isso para qualquer jogador, tá? Mas enfim, rapaziada, a gente veio de eliminação, derrota, sem vencer no Brasileiro, daí bastou um joguinho que ele vai lá, joga bem, faz gol, marca o 100º, para soltar essa pro torcedor, cara. Cara, na boa, o torcedor não é obrigado a ter que gostar dele. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, meus amigos. Nem Jesus Cristo. E o Luciano, ele quer que o torcedor goste dele de forma obrigatória, né? Não é bem assim que funcionam as coisas. Então, para mim, ele perdeu o momento, né, de valorizar o seu feito, a sua marca, e de novo alfinetando o torcedor. O torcedor que sempre está aqui carregando o clube, nas boas, nas fases ruins, está sempre carregando o clube. Abandonou um pouco agora por conta da gestão, que é um lixo, essa gestão Casares. É um lixo. E galera, não precisava soltar essa no final, cara. Foi totalmente desnecessário. E, cara, é fácil, né? Depois de uma vitória você soltar essa. E antes, os 8 jogos São Paulo ficou sem vencer. Ninguém apareceu para falar, dar uma declaração. Ele apareceu, Luciano, em algum desses momentos? Não aparece. E agora o São Paulo vai ter um jogo importante contra o Vasco, um jogo de confronto direto, e o Luciano está suspenso. Por quê? Porque ele tomou um cartão bobo no jogo contra o Bahia. Um cartão desnecessário, que tirou ele de uma partida importante do São Paulo, que ainda tenta uma vaga na Libertadores. Jogo fora de casa contra o Vasco, que ultimamente é um adversário difícil para o São Paulo. Então, cadê o Luciano no próximo confronto? Não vai estar à disposição, por conta de um cartão bobo, mais um, que ele acabou tomando. Então, eu quero saber de você aí, o que você achou. Para mim, ele foi muito oportunista, não precisava disso, totalmente desnecessário, rapaziada. E isso deixa o torcedor ainda mais puto com ele. O torcedor que já fica com o pé atrás com ele, e ele ainda solta uma dessa, alimenta isso, cara, o torcedor aí que vai pegar no pé, e com razão. E com razão. Só mais um recadinho para vocês, ó, essa camisa entrou em promoção. Estou deixando o link para vocês aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Está sendo por apenas R$ 132,99, camisa original do São Paulo. Então corra que logo logo o valor deve ser alterado, tá, pessoal? Link já com desconto aqui para vocês no primeiro comentário fixado. Fechou? Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu!